Olá, meu nome é Fernando dos Santos Lima, sou estudante do curso de BICT da UFLA, que é o curso Bacharelado Interdisciplinar Ciência e Tecnologia. Estou atualmente no quarto período, indo para o quinto período. Sou bolsista do PIBIC, que é o Programa de Iniciação Científica da UFLA, e minha orientadora é a professora Camila Barroso. Bom, a ideia desse trabalho seria fazer um livro, um livro de estatística básica. Esse livro de estatística básica, ele é feito para facilitar a inclusão dos alunos que tiveram é, pouca base ou quase nenhuma base no curso de estatística. Isso acaba dificultando é, no caso, a integração dos alunos, né? A participação e também a autoestima do próprio aluno, né? Porque o aluno ele acaba entrando no curso, aí tem essas disciplinas de estatística que a UFLA proporciona, e por não ter esse contato com a estatística, acaba tendo muita dificuldade e às vezes leva o aluno até querer desistir ou fazer o curso, a matéria, no caso, é, com uma visão de dificuldade que não é real, né? Então, a estatística básica de desenvolvimento de recursos didático acessível pode ser uma porta de entrada para que esse aluno consiga progredir com bom rendimento no curso, né? Vou entrar na questão de explicar um pouquinho sobre o que é estatística e como será levada no curso. A estatística ela está presente em diversas áreas do conhecimento, né? Ela desenvolve um papel grande na análise de dados, decisões, tomadas de decisões, né? E justamente por causa dessa importância, eu vi uma necessidade muito grande que esses alunos consigam ter o aprendizado e o arcabouço necessário para continuar no progredir das outras disciplinas, como estatística para engenharia, bioestatística, é, estatística experimental, né? Então, nesse projeto, o objetivo é desenvolver vários recursos do qual sejam realmente básico e que não use uma linguagem tão formal e complexa conforme os livros acabam passando para esses alunos, né? E que de fato também esse e seja relevante para esses alunos que eles consigam ver a utilidade, porque os livros de estatística eles são muito complexos, porque eles falam de maneira tão didática e acadêmica que a gente às vezes não consegue ver a prática desses tipos a prática do uso mesmo da estatística, sendo que ela convive no nosso dia a dia, né? Então, a gente vai desmistificar a complexidade, porque eu tive a percepção na sala de aula, com muitos amigos, que tinham dificuldade de entender é, o que é uma amostragem, de entender o que é uma soma de quadrado, por que, que eu uso soma de quadrado, por que, que a minha média não é simplesmente somente tirar a média e eu vou ter algo é, próximo ali da realidade, porque às vezes a média, se eu pegar um número muito baixo, um número muito alto, o que, que aquilo vai representar? Se eu pegar 1 e 10, pô, a média de 1 e 10 é 5, né? E de fato aquilo ali não está representando, realmente tem aluno que vai lá tirar 10, tem aluno que vai lá tirar 1, tira 2, e qual é a média disso real, né? Como que eu posso mostrar que às vezes eu tenho um valor que posso agregar tanto para mais, tanto para menos, né? Então, a gente conseguindo dar exemplos, explicar de forma mais lúdica, talvez
a minha ideia é que, explicando dessas maneiras, usando questões do dia a dia, do cotidiano, ou até mesmo uma coisa imaginária, mas que seja fácil da pessoa absorver esse conhecimento. E essa é a ideia desenvolver, né? Os exemplos do cotidiano que eu acabei de dizer apresentam um exemplo muito abstrato, né? E que foge da realidade. Então, aí nesse caso, eu vou usar uma abordagem bastante interativa nesse livro, dando exemplos como da sopa, no caso da amostragem, dando exemplos da formiga, então, exemplos da borboleta, quando a gente vai explicar frações. Então, a gente vai utilizar bastante artifícios que o aluno consiga entender e principalmente na questão de como ensinar como fazer. No livro eu vou falar, se eu tenho que somar a fração, eu vou pegar o de cima, multiplicar o de baixo, tal, não sei das quantas, para poder ter o aluno falar, pô, da onde que veio esse número? Como que ele veio? Como que foi feita essa conta? Então vai ser meio que pegar na mão de quem está lendo, né, do leitor, e explicar o passo a passo para que ele consiga, não, pera, eu vou perder bastante tempo, né, para que esse aluno, quando ele entender, ele ganhe tempo, né, nas matérias que irão a seguir, utilizando o nome de estatística e até para a própria vida dele também. A estrutura do livro, né, eu fiz uma revisão bibliográfica, né, no caso, utilizei o livro do Bussab, né, que é um livro até que fácil, mas é fácil para quem entende estatística, né? Esse é um dos problemas que eu tive e essa é a ideia de passar, né? Porque ultimamente os livros que se chamam estatística básica, física básica, matemática básica, é o básico para quem já sabe, né? E eu tô a fim de desmistificar essa ideia do básico para quem já sabe. Porque quando a gente pega o básico para quem já sabe, essa pessoa não precisa mais do básico, né? Por exemplo, são os livros do Moisés. Aquele livro lá, Física Básica, ele é um livro que é o básico para quem já sabe. O cara chega lá já explicando o que iniciar, não, tal, física. Mas no primeiro capítulo o cara já se depara com uma integral, com uma derivada. E eu acredito que não seja assim. Se eu chegar, não, tenho que ensinar, não. Beleza, vocês vão usar derivada? Ó, a gente deriva funcionando assim, assim, assado. Ah, a gente vai usar integral? Então a gente integra assim, assim, assado. Ó, tem esse método aqui, nesse método a gente vai usar o método da substituição. Então a gente pega, usa o U, tal, não sei das quantas, explica bonitinho, para que o aluno ele consiga completar uma linha de raciocínio e consiga chegar àquele objetivo sem pular etapas. Às vezes os livros eles explicam como se a gente já soubesse a etapa, então é umas simplificações que ele já pula uma etapa, o cara fica, poxa, como que isso aconteceu? Da onde que isso veio? Então, eu busquei feedback com amigos, né? Isso não é só de mim, eu busquei feedback com amigos, com pessoas que estavam à minha frente no curso, as dificuldades que eles encontraram, com pessoas que estão como eu já passei eu fiz as matérias todas de estatística da UFLA, então pessoas que estão vindo encontram essa dificuldade e me chamam no WhatsApp, como que você fez isso aqui assim assado? Eu fui monitor de estatística experimental, encontrava dificuldades, os alunos dificuldades que eles tinham que ter resolvido lá atrás e eles não conseguiam. Então eu acho que quando eu vou explicar
sobre um livro de uma matéria básica, de fato tenho que chegar no básico e explicar como se aquela pessoa nunca tivesse ouvido falar daquilo, né? Então, eu busquei bastante feedback e essa etapa foi crucial para iniciar a tentativa de garantia da eficácia do livro, né? Em seguida, a gente elaborou o conteúdo dos capítulos, né? Combinando explicações teóricas, exercícios práticos, exemplos no cotidiano, né? Para tornar mais palatável a questão do acesso à estatística, né? Os conteúdos do livro, né? Estatística e probabilidade, operações com frações. Essas operações com frações eu faço questão de explicar no primeiro capítulo, né? O livro começa com o primeiro capítulo, operações com frações, porque eu vejo uma dificuldade de muitos alunos. Poxa, minha conta não deu, meu final ali não deu. E justamente eu identifiquei que o problema é operações com frações, né? Porque ainda hoje na universidade vemos alunos tendo problemas com arredondamentos. Os arredondamentos, na estatística principalmente, que são contas que são feitas em cascatas. Um exemplo é a tabela da ANAVA, né? Que é a análise de variância, que no livro eu vou explicar lá para o final o que é, como funciona. Só que nela são operações em cascatas, são operações que necessitam uma das outras. Lá do começo, né? A gente começa fazendo grau de liberdade, soma de quadrados, depois a gente vai utilizar os quadrados totais, para depois fazer o teste F. E se você errar e fazendo erros de arredondamento, colocando muitas casas decimais, acaba complicando. Então, se você sempre usar a fração, operar com a fração, lá no final você vai ter um resultado que também é uma fração, mas aí você faz o arredondamento e as chances de erro são menores. Então, eu vejo muitas pessoas, pô, mas meu resultado deu diferente, a minha diferença significativa, tal, não sei das quantas, deu diferença significativa, não deu diferença significativa, e aí você vai observar que a pessoa fez as contas certas, só que teve os erros de arredondamentos. Então, a operação com fração, ela é muito importante, principalmente quando a gente vai falar das questões proporcionais, né? E as proporções são frações. Então, eu acho de uma valia muito importante, no capítulo 1, colocar as operações com frações, tá? Depois a gente passa para coleta e análise de dados. É um capítulo muito importante. É um capítulo muito importante que eu faço questão também de colocar nesse livro, porque você saber colher os dados com qualidade faz com que sua pesquisa esteja mais relevante. Então, nesse livro, eu simplifico os exemplos, como eu falei anteriormente, o exemplo da sopa é a questão da amostragem, né? Porque muitas pessoas, principalmente quando vamos falar de eleição, tem aquelas questão da, da intenção de voto, e aí a pessoa, pô, eu não fui consultado, como que ele sabe que eu vou votar em fulano de tal? Como é que ele tem essa prospecção de que tal fulano vai ter tanto de voto, tal? É aquela questão, você não foi consultado, mas a outra pessoa foi consultada, outra pessoa de outro estado foi consultada. Então, eu uso o exemplo da sopa, né? Que você, para observar se a sopa está salgada, você não vai tomar uma panela de sopa inteira para constatar, opa, essa sopa está salgada, e aí vai fazer outra sopa. Não, você vai, faz a sopa, tempera a gosto, depois você vai lá, pega uma colherzinha de chá, uma colher de sopa, no caso, e toma uma colher de sopa e fala, opa,
essa sopa está insossa. Opa, essa sopa está salgada. Você não precisa tomar uma panela de sopa inteira. Então, através dessa amostragem, no caso de uma coleta homogênea, né? Eu estou explicando isso. Você vai lá, toma uma colher de sopa, você fala, opa, a sopa está salgada, você não precisa tomar uma panela de sopa. Então, esses são exemplos que eu utilizo no livro e esses tipos de ideia que eu acho que facilita, né? Em vez de falar para o aluno que simplesmente, ah, não, você pega uma porção daquela população ali e tal, não sei das quantas, você pega o espaço amostral tal, não sei das... Sabe? O cara não sabe o que é um espaço amostral, ele não sabe o que é uma população. População para ele é a cidade, é o pessoal que vive, entendeu? Ele não sabe os termos. Então, esse livro vai ser meio que uma tradução dos termos e explicar para esse aluno, olha, isso aqui é assim, é como se fosse uma panela de sopa que você vai fazer. Aí você vai galgando e deixando maduro a ideia de cada passo que eu irei utilizar na estatística. Por enquanto, escrevemos apenas 3 capítulos, mas são 3 capítulos bem escritos, são 3 capítulos que é passo a passo, é um trabalho que demanda tempo, é trabalhoso para mim, só que eu tenho aquele problema de que todo escritor de livro didático deveria ter essa preocupação de pegar o aluno e falar, ó, é assim, assim, assado. Ah, mas meu livro vai ter muitas páginas, isso não é necessário porque ele passou o ensino. Não, eu estou falando de um assunto, eu estou explicando esse assunto, é como se a pessoa nunca tivesse visto. Ah, mas se eu estou lendo a preocupação, ah, mas aí vai ficar muito longo a pessoa que já sabe. Não, se ele já sabe, ele já vai lá para a etapa final, que ele não entendeu, e aí ele vai tirar as dúvidas dele lá na parte que ele tem. Entendeu? É como se eu adiantasse um vídeo no YouTube, aqueles vídeos que, ah não, essa parte aqui eu já sei, já vou pular lá para o final, que é onde eu quero tirar a dúvida. Então um livro de ensino, ele deve ser dessa maneira, né? Não é um caso que, ah não, isso aqui eu acho que ele já sabe, eu vou ensinar e vou pular essa parte. Não, meu livro vai ser explicado passo a passo e dessa maneira, né? Então, é essa ideia que eu acabei passando nesses capítulos, né? Até o momento a gente concluiu 3 capítulos, como eu falei anteriormente, né? Abrangendo os tópicos fundamentais. O teste piloto eu peguei alguns amigos do meu ciclo de amizade, fui tirando dúvida, o que ele precisa, o que ele entendeu, o que ele não entendeu, né? Pessoas que quando eu estava na monitoria, já estava começando a escrever o livro, então eu aplicava esses testes no pessoal da monitoria e eu tive um feedback muito bom dessas pessoas. Ah, não, pô, o professor explicava assim, assim, assado, não entrava na minha cabeça, pô, mas dessa maneira que você explicou, eu consigo assimilar essa ideia, caramba, eu não sabia, agora tá fazendo sentido para mim, aquilo ali não fazia sentido nenhum. Poxa, como que significância, o que não entrava na minha cabeça o que era significância. Agora você explicando dessa maneira, poxa, ficou muito mais claro. Então, esses feedback, além de me trazer muita alegria, me fez perceber que, opa, eu estou no caminho certo. Com base nos feedback, né, eu consigo garantir que o livro atenda a necessidade e a expectativa desses leitores. A conclusão e próximos passos é o impacto na aprendizagem, né, com o desenvolvimento desse livro. Espera facilitar muito a vida dos estudantes e dos docentes, né? As próximas etapas é finalizar a elaboração do conteúdo, realizando uma ampla avaliação
com os professores, que é a professora minha orientadora, com outros professores também de estatística, que da própria UFLA, que eu vou passar o material para ver se eles estão de acordo também, né? E o impacto esperado é o próprio objetivo do livro, né? Que é facilitar o aprendizado.